Trabalho de Geografia, segundo o ano A. A industrialização e seus efeitos na urbanização. A história da industrialização. Na primeira fase, foi durante o período colonial, onde a metrópole portuguesa proibia a manufatura, pois os produtos iriam concorrer com os do reino. E, com o fortalecimento da economia, a colônia poderia se tornar independente, que é o que não interessava a Portugal. Na segunda fase, foram as primeiras fábricas no Brasil. Foi em 1808. Com a vinda da família real para o Brasil, o príncipe regente Dom João tomou algumas medidas que favoreceram o desenvolvimento industrial. Entre elas estavam a extinção da lei que proibia a instalação de indústrias de tecidos na colônia e a liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, sem a cobrança de taxas de importação. Essas medidas não surtiram o efeito esperado, pois o mercado interno ainda era pequeno. A maior parte da população era escravizada e não poderia comprar esses artigos. No terceiro, foi a industrialização do governo Vargas. O primeiro governo de Getúlio Vargas foi em 1930 a 1945. Foi decisivo para a industrialização brasileira. Com o governo Vargas, o Estado passa a investir e a abrir empresas públicas. Ele privilegia a indústria pesada, ou seja, aquela que transforma matéria-prima e fabrica bens de grande porte. O contexto exterior também ajudou, pois era complicado importar máquinas no momento em que os países europeus se preparavam para a guerra. Curiosamente, a Alemanha nazista tornou-se compradora do algodão brasileiro, a fim de vestir seus soldados. Para instalar a indústria pesada era preciso financiamento e isso foi possível graças ao empréstimo obtido junto aos Estados Unidos. Assim foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1945, em Volta Redonda. Esse acordo se deu na época quando o Brasil foi lutar junto aos americanos na Segunda Guerra Mundial. Outras indústrias de base do período são a Companhia do Vale do Rio Doce, para a extração de minério de ferro e a Fábrica Nacional de Motores. Quanto à mão de obra empregada nas fábricas, observamos o crescimento de operários vindo do Nordeste brasileiro. Na quarta fase do governo Juscelino Kubitschek, até os dias de hoje. Com a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência, se observa o crescimento da indústria de bens intermediários. Juscelino privilegiou a indústria automobilística em detrimento do transporte ferroviário, e a fabricação de autopeças conheceu um grande impulso. Para isso, abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro. Igualmente, verifica-se um incremento industrial automobilístico de São Paulo, no ABCD paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. A construção de Brasília também garantiu o fomento da industrialização nacional, pois era preciso muito material para levantar a nova capital. Industrialização atual do Brasil. O Brasil durante muito tempo ocupou destaque somente no setor primário, com a agropecuária e o extrativismo, vegetal, mineral e animal. Após consecutivas crises econômicas, atualmente o Brasil é considerado um dos mais industrializados países. Por isso ocupa o 15º lugar nesse segmento em escala global. Atualmente, o país vive um forte crescimento e desenvolvimento industrial, motivado e influenciado pelo capital externo e pelas multinacionais instaladas em nosso território. Há um forte desenvolvimento industrial nos diversos tipos de indústrias, desde a indústria de base até as indústrias de alta tecnologia. O Brasil é dependente economicamente de outros países, para que destina sua produção, seja ela industrial, seja agroindustrial, e também depende das tecnologias produzidas por países desenvolvidos, o que denota uma fragilidade na economia nacional. Isso porque a industrialização não ocorre de forma homogênea no país, ou seja, ela se encontra irregularmente distribuída no território, onde algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa atividade econômica. Além disso, há uma falta de investimentos em pesquisas e educação, o que poderia ampliar a produção na área tecnológica e diminuir a dependência de outros países. Ou seja, no caso da industrialização e urbanização do Brasil,
A união de ambos resultou em áreas que historicamente mais se industrializaram e agora são aquelas que concentram uma grande população e assim encontram-se mais urbanizadas. O Brasil conta com parques industriais sofisticados e competitivos. Essa maior concentração de indústrias brasileiras está situada na região Sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados onde o processo de industrialização teve início com a produção de bens de base, intermediários e de ponta, setores como farmacêutico, automobilístico, eletrônico, energético, têxtil, alimentício, entre outros. São destaques na nossa produção, bem como o agroindustrial. Os principais pontos positivos da industrialização. Os recursos naturais e a matéria-prima têm um papel muito importante nas indústrias na questão de certos produtos. Em algumas regiões, a matéria-prima costuma ser mais acessível e, nesse caso, acabam sendo vantajosos em questão das produções. Um exemplo, a indústria extrativa, que é aquela que extrai matéria-prima diretamente do subsolo, ganhou muito mais relevância na produção industrial brasileira até 2018, de acordo com a Pesquisa Industrial Anual. Porém, decaiu muito no último ano, pelo fato do início da pandemia. Enfim, o aumento da produtividade, que é um fator que ocorre em relação ao volume dos produtos fabricados, influencia bastante no lucro da empresa. Sobre o mercado consumidor, é bem numeroso e superativo, ou seja, é crescente de acordo com as instalações em certas regiões que possam gerar mais lucros, que interfere também no aumento da produtividade e na economia das empresas. Em até certos casos, interfere na globalização da mesma. Exemplos de produtos exportados pelo mercado consumidor do Brasil é o petróleo e os produtos semi-acabados de ferro e aço. Nisso, entre os incentivos fiscais oferecidos pelo governo, onde atuam no local de instalação da indústria, e também os tributos deixam de ser cobrados pelo poder público para influenciar uma certa empresa que quer diminuir custos e aumentar o lucro. As fontes de energia têm um papel muito importante na industrialização, pois elas garantem a produção. Exemplos das fontes de energia mais usadas é o carvão mineral e vegetal, energia hidráulica, eólica, solar, térmica e etc. Sobre a geração de empregos, quanto mais pessoas residindo em um mesmo local, gera-se mais a procura pela atividade comercial e também no setor de serviços. Isso também aumenta muito a produtividade e ainda é ampliado e gera mais empregos. Os pontos negativos são a urbanização desordenada, que por falta de políticas públicas aumentou a criminalização, a falta de abrigo, que causou a favelização, a falta de saneamento básico e as condições insalubres de moradia, que causou um aumento na poluição do ar e da água. E com o maior uso de máquinas e o aumento da tecnologia, o desemprego aumentou. A conclusão é que a urbanização no Brasil começou no início do século XX e teve grande influência da industrialização, que fez as pessoas saírem da área rural para a urbana, processo que é conhecido como êxodo rural, ou seja, em busca de emprego nas fábricas. Essa rápida migração das pessoas para a área urbana trouxe diversas consequências por não ter sido planejada. A favelização foi um dos problemas, pois eram ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras e, como não tinham uma política habitacional, elas cresceram rapidamente. Outro problema foi a poluição das fábricas e as enchentes. A urbanização também trouxe pontos positivos para o país, como a maior oportunidade de emprego nas cidades, o aumento do comércio, melhor capital econômico e financeiro. Com todas essas questões, formou-se então áreas com parques industriais sofisticados e competitivos, e outras áreas que não tiveram desenvolvimento, ou seja, ainda hoje vemos que o Brasil tem irregularidades na distribuição no território, onde algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessas atividades econômicas.